Olá pessoal, eu sou o professor Rafael, do curso de auxiliar veterinário, e hoje a gente vai fazer aí uma revisão da aula que foi dada, né, para quem não está conseguindo acompanhar as aulas presenciais, né, e o que foi dado na última aula, né. Então, eu tinha conversado com os alunos para aqueles que pudessem ir, para a gente fazer uma espécie de uma aula mais prática, né? Pelo menos para tentar mostrar alguns materiais, né? Para ter esse contato, porque muitas vezes a gente fala durante a teoria, mas eu queria tentar conciliar essa teoria com a prática, né? Então eu levei alguns materiais para a aula e mostrei para os alunos, né? E quais foram esses materiais que eu levei, né? E o intuito que eu tive ao levar, né? Então, eu levei alguns materiais que eu mesmo uso de rotina e, e o intuito de mostrar esses materiais foi que não levar todos os materiais existentes, mas levar aqueles materiais que são necessários para se realizar a maioria dos procedimentos que a gente faz. Então, tem alguns instrumentos que a gente usa de rotina que eles são muito usados o tempo inteiro. Então, em determinadas espécies, eles são os nossos aliados para fazer muitas e muitas coisas, muitos procedimentos, né? Então, eu vou estar citando aqui para vocês quais os materiais, de quais espécies e tudo mais. Então, começar pelo porte grande, que é o que a gente está trabalhando com essa turma do tabuão, né? Então, basicamente, o que a gente usa em porte grande, né? Então, a gente usa materiais para fazer a contenção. Então, eu não consigo levar um tronco de contenção para aula, né? Porém, eu conseguir levar, né? Um laço, um cabresto, conseguir levar cordas que a gente usa para fazer a contenção dos animais. Levei um cachimbo, né? Então, para que a galera tenha esse conhecimento de ver pessoalmente, de pegar, de ver como funciona, de manusear, né? E levei também agulhas, seringas, levei acho que medicamentos também, né, que a gente usa. Então levei a parte de cirurgia, instrumental cirúrgico, né? Tudo isso que a gente usa na rotina. Todos esses materiais que eu levei para aula, eu fui colocando na mesa e fui mostrando para o pessoal o nome, falando o nome, para que serve, né? Então, vamos por partes. Então, se a gente pega o cavalo, a gente usa o cabresto para fazer uma contenção, a gente pode usar um tronco, né? Esse o tronco eu já não consegui levar para aula, mas falei para o pessoal como funciona. Aí levei material para fazer coleta de sangue, então tubos de coleta, né? Diferentes cores dos tubos. Por que são diferentes cores? Para poder diferenciar cada exame que a gente vai fazer coletado com um tubo diferente, com o intuito de que o sangue coagule ou não, com o intuito de que sirva para um exame ou para outro, certo? E levei diversas coisas que a gente usa de rotina. Algumas dessas coisas elas são usadas, são iguais para seres humanos, animais de porte pequeno, animais selvagens, animais de porte grande. Então, são iguais para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu posso usar algodão para todo mundo, eu posso usar gaze para todo mundo, posso usar pomadas para todo mundo, medicamentos para todo mundo, materiais instrumentais cirúrgicos, né? O que vai mudar nisso tudo? A medicação,
muda a dose. Algumas medicações podem até mudar, umas são melhores para algumas espécies do que para outras, enfim. Tudo isso muda um pouco sim de espécie para espécie, né? Mas tem algumas dessas coisas que servem para todos, então inclusive para nós seres humanos. E esse foi o intuito de mostrar para a turma os principais instrumentos que a gente usa na rotina clínica de atendimento. Aí surgiram várias dúvidas, né? Então, do pessoal, quais em relação ao tubo, em relação ao tipo de agulha, de seringa, e eu fui tirando essas dúvidas na aula, né? Então eu creio que vocês em casa vão ter várias dúvidas também, né? E vocês podem estar, inclusive, tirando as dúvidas comigo através do grupo, né, que a gente tem no WhatsApp. Só colocar lá e a gente vai conversando, porque para alguns alunos estão impossibilitados de ir para aula presencial, né? Então, gente, em relação aos materiais, qual que é a diferença? Quando que a gente vai optar por algum desses materiais, né? Por exemplo, eu tenho vários tipos de contenção para cavalos, né? Qual que eu vou optar? Então vamos lá. Meios de contenção, né? Um curral, um cercado é um meio de contenção, um redondel é um meio de contenção para o cavalo, o cabresto é um meio de contenção, a própria baia é um meio de contenção, a chimba é um meio de contenção, mão de amigo, pé de amigo é um meio de contenção, a anestesia é um meio de contenção. Qual é o momento que eu vou usar cada um desses, né? Então depende do procedimento, depende do animal. Então, se eu vou fazer um procedimento mais simples, né, mais rápido, no animal mais calmo, mais tranquilo, mais manso, eu talvez não precise usar um meio de contenção assim tão invasivo que vá conter demais o animal. Posso simplesmente conter ele no cabresto, né? O cabresto, além de conter, ele conduz o animal. Se for um animal mais bravo, aí sim, eu posso usar um meio de contenção para conter. Qual que é o intuito da contenção? Então, a contenção ela tem o intuito de preservar a nossa integridade física, a do animal e fazer com que a gente tenha sucesso no procedimento, né? Então, posso laçar uma vaca? Sim, posso laçar uma vaca para conter ela, né? E quando que eu vou optar? Então, tem muitas propriedades que a gente vai e não tem um curral, um tronco, eu posso optar pelo laço, meio de contenção. Se eu precisar fazer uma medicação, precisar se for na hora da emergência, na hora da pressa, eu preciso conter o animal. Até porque o animal não tem noção do que está acontecendo. Então, mesmo ele, que a gente esteja querendo ajudar, ele não tem essa noção. Então, ele pode machucar a gente também, né? E então, é preferível que eu contenha o animal, faça o procedimento o mais rápido possível, né? E mesmo que alguns desses procedimentos gere dor e por isso seja contido o animal, é preferível do que eu não ter sucesso ali no procedimento, né? Então, um exemplo disso seria o que? Eu preciso fazer uma medicação para poder, sei lá, salvar a vida de um animal. Exemplo disso, um soro antiofídico para poder imunizar ali o cavalo contra o veneno, né? Esse é o antídoto para o veneno da picada da cobra, né? E eu preciso fazer essa medicação, só que o cavalo não deixa. Então eu posso usar o cachimbo, que é um instrumento que vai gerar dor no animal. Porém, é uma dor rápida, eu vou lá, faço, já solto. Então, esse é o intuito da contenção. Se eu for sem, pode ser que ele bata em mim, me machuque quem está me ajudando, que eu não consiga fazer a medicação, né? Que bata, quebre a agulha, enfim. São vários e vários os riscos que a gente vai estar correndo só por causa de uma contenção inadequada. Aí,
existem outros materiais que eu levei para aula também, né? Então, outros materiais que eu levei para aula. Então, são materiais cirúrgicos, né? Medicamentos, né? E isso tudo para os alunos poderem ir pegando, conhecendo mais. Então, dica para vocês que vão trabalhar na área, que pretendem seguir na área, né? Saber o nome dos materiais, né? Saber como usá-los, saber onde eles ficam, ser organizados. Então, quem trabalha a campo precisa ser organizado para poder saber onde está tudo na hora que for procurar, achar, e não vai virando uma bagunça, daqui a pouco vira uma bola de neve e a gente não consegue organizar na hora que a gente precisa ser rápido, não consegue achar o que a gente precisa. E quem trabalha em clínica, em hospital, é importante também, porque muitas vezes a gente precisa saber onde está para ir logo pegar e já agir. Então, se a gente não sabe, às vezes tem dificuldade de lembrar o nome, isso vai só dificultar mais, certo? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Na última aula a gente a gente eu levei, né, esses instrumentos para os alunos, a gente em aula discutiu sobre para que eles funcionam, né? Como usá-los, né? E para vocês que vão ter dúvidas em casa, vocês podem estar olhando na internet, vendo imagens, vendo vídeos, né? E tirando as dúvidas comigo pelo grupo lá do WhatsApp. Tá bom, gente? Boa semana e até a próxima videoaula.